queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. Mais uma vez, estamos aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré. Alegria muito grande estarmos retornando para falar um pouco da Boa Nova do Cristo, do Evangelho trazido por Jesus à Terra. Como sempre, vamos pedir a permissão do alto, pedir a permissão a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, aos mentores da casa por essa oportunidade, aos nossos guias, que possamos, na noite de hoje, aprender um pouco mais sobre a doutrina de Jesus. Que assim seja. Então, nesta noite, nós vamos conversar um pouco sobre a temática Caminhando com Jesus. Então, no Evangelho de João, lá no parágrafo 1, encontramos ele dizendo que Deus encaminhou à terra um mensageiro da luz, João, o Batista, veio trazer a boa nova, veio nos trazer a informação que o amor estaria voltando para a terra, que a luz se faria presente entre nós. E assim está no Evangelho, a verdadeira luz que é o Cristo, esse farol que ilumina as nossas consciências e as nossas trajetórias. Esse é o Cristo cósmico, que veio trazer essa nova dimensão consciencial, veio trazer essa nova maneira, forma da gente nos conduzir perante a vida, perante a nossa caminhada. E lá no final do capítulo, ele coloca que ninguém jamais viu Deus. Ou seja, ninguém viu Deus. Então, se a gente perguntar, quem já viu Deus? Então, Deus, ele vai se revelar através das consciências. E a consciência que veio até a Terra para revelar Deus é o Cristo, é Jesus. Então, Jesus é a máxima expressão de Deus aqui na Terra. Então, se queremos conhecer Deus, temos que conhecer primeiro Jesus. Porque Ele é esse caminho que vai nos conduzir ao Pai. Ele é essa trajetória de retorno à casa da terra. E Jesus, ele já tem essa vida espiritual, essa vida em abundância. Ele conhece a verdade, porque ele já fez todo esse caminho ascensional. Então, ele é essa máxima expressão do Pai aqui na Terra. Então, Paulo, o apóstolo, ele dizia que Jesus é o espelho do Deus invisível. Então, o Mestre é esse espelho que vai refletir o amor divino na Terra, que vai refletir a sua paz que nós tanto almejamos. O Cristo vem trazer tudo isso, porque ele é esse espelho que vai refletir. E esse espelho que vai nos dar essa orientação, porque ele é esse farol, esse guia. E às vezes nós estamos perdidos nessa caminhada, como um barco sem direção, onde o vento sopra
de um lado para o outro, às vezes nos levando, tomando assim certa direção e ficamos perdidos. E Jesus vai nos dar justamente esse caminho, nos colocando de novo na trajetória ascensional à casa do Pai, nos dirigindo a nossa vida, nos guiando. Por isso que Ele é o Mestre. Por isso que Ele é o Mestre. Então Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através dele. Ele já tem toda essa trajetória. Conhece a verdade e conhece a vida. E Emmanuel, ele também nos vai dizer que a nossa mente, ela reflete, ela está se transformando para se tornar também esse espelho, que futuramente vamos refletir essa glória divina. Então a nossa caminhada na Terra é justamente essa, é buscar tomar essa consciência e refletir o amor divino. Mas para que possamos fazer isso, temos que efetivamente seguir Jesus. Seguir Jesus, porque Ele é o caminho. Então o Evangelho vem trazer esses princípios fundamentais de como nós vamos chegar lá, como nós vamos chegar à casa do Pai. O Evangelho nos dá essa direção, é o roteiro, é o guia, para que possamos fazer essa caminhada. E Jesus é essa expressão máxima do caminhar. Então no Evangelho de João, lá no capítulo 14, ele fala assim. A princípio, no capítulo 13, a gente vai encontrar Pedro dizendo para o Senhor: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não podes me seguir agora, mas depois me seguirás. Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Entregarei a minha vida a ti. Respondeu Jesus: Entregarás a tua vida por mim? Amém, amém te digo, não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Então perceba a situação que se encontrava ali. Ou seja, Jesus tinha preparado aquela refeição, a última ceia com seus apóstolos. A princípio eles estavam preocupados em saber quem era o maior entre eles. E Jesus faz lhe dar aquela lição. Ou seja, colocar a roupa do servo e lavar os pés de cada um, mostrando a sua humildade, dando essa lição, nos ensinando que temos que ser humildes. Então, ele fala para Pedro: para onde eu vou, agora você não pode ir. E Pedro fala assim: eu dou a minha vida, eu dou a minha vida por ti. Então ele fala, seguindo: não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Então perceba a situação, o clima, tenso que se encontrava ali. Então quem espera no fundo da alma, do coração, ouvir essa resposta do Cristo? Parece que Cristo está nos abandonando. Para onde eu vou? Não pode nos levar? E ele fala: não. Agora no capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Não podereis ir agora, Pedro.
mas amanhã, no futuro, tu poderás ir. Assim como todas, né, as minhas ovelhas do aprisco. Todas poderão ir, porque eu vou preparar um lugar na casa do meu Pai. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ela é imensa, essa casa. Então tem lugar para todos. E eu vou preparar o lugar e voltarei para levar-nos. Voltarei para estar contigo novamente. Então Ele está nos mostrando esse caminho que temos que fazer. Só que Ele fala: Pedro, agora não terás condição de ir, porque no meio desse caminho, Pedro, tem uma cruz. E nesse momento, tu não estás preparado para suportar essa cruz. E assim somos nós. Nós não estamos ainda preparados para suportar a cruz do Cristo. Então, no meio da nossa caminhada, encontramos também essa cruz. E temos que nos preparar por amor ao Cristo, por amor ao Pai, por nossa ascensão. Temos que nos preparar. Então é isso que Ele nos fala. E nos traz essa verdade. Porque essa verdade, essa aproximação sequencial e consciencial do Pai é que vai descortinar a verdade. E no fundo, no fim, vai ter essa vida em abundância, de felicidade, de amor, de paz, de alegria. E hoje, essa felicidade e essa paz, a gente coloca em coisas transitórias, que logo, logo passa. Logo, logo nós vamos perder. E com ela se vai a paz. E com ela se vai a felicidade. Então, colocamos a nossa energia toda em coisas efêmeras, passageiras, que não leva efetivamente a esse reino tão proclamado pelo Mestre. E ele continua: não se perturbe o vosso coração, ou alguns evangelhos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, há muitos cômodos na casa do meu Pai. Ela é imensa e está aguardando todos nós. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Olha o que ele fala, que onde Ele vai estar, futuramente nós também vamos estar, na casa do Pai. E Ele voltará para nos conduzir por esse caminho, segurando em nossa mão, nos guiando, nos orientando. Essa é a promessa do Cristo. Vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estageis também. Sabeis o caminho onde eu vou. Olha, sabeis o caminho onde eu vou. Porque ela está traçada na nossa consciência. Esse caminho, essa verdade, essa vida está latente no interior da nossa alma. Mas Tomé pergunta: Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? Então ainda perdido, como todos nós, perdido porque não conseguimos ainda visualizar esse caminho, visualizar essa verdade e essa vida em abundância.
Então Tomé faz essa pergunta: Senhor, eu não sei o caminho. Para onde tu vais? Eis que Jesus responde: Ô Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, eu sou modelo e guia, Tomé. Me segues, andas comigo, que tu verás o Pai. Andas comigo, Tomé, que tu enxergarás esse caminho. Enxergará a lei divina que está nas nossas consciências. Ela se descortinará diante dos nossos olhos. E aí ele continua: se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e contemplais. Eis que Felipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. Então Jesus lhe diz: Felipe, por tanto tempo eu estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então perceba que Jesus, ele vem nos dizer: eu estou unido com o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E às vezes nós não temos essa noção. É por isso que ele fala que para chegar no Pai tem que ser através de mim. Porque nós já estamos integrados. A condição crística que Jesus alcançou permite dar a ele essa condição de integração com Deus, de integração com a lei divina, de integração com o sistema. Essa será a nossa condição futura, quando nos tornaremos espíritos crísticos. Assim revela Kardec nas escalas evolutivas. Então, quando chegarmos às últimas reencarnações e não precisar mais reencarnar, nós conseguiremos também essa condição crística. Aí nós estaremos integrados infinitamente com o Pai. Integrados com a lei divina. E reinará plenamente essa luz do mundo dentro de nós. Reinará plenamente esse amor divino dentro de nós. E aí ele segue: as minhas palavras que eu vos digo, não falo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, realiza as suas obras. Crede em mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao mesmo por causa das mesmas obras. Amém. Vos digo: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então perceba o que ele está falando. Futuramente vocês atingirão também essa consciência crística e poderei fazer muito mais do que eu faço hoje. Então perceba como é longa ainda a nossa caminhada, a nossa trajetória de espíritos. Saindo ainda dessa condição de espírito imperfeito, morador desse planeta de prova e expiação. E a nossa função
é atingir e passar por toda a escala evolutiva ascensional. Então, Leon Denis, lá no livro O Destino do Ser, da Dor, ele fala, no capítulo 20, ele fala que a nossa consciência, a nossa mente, é como se fosse duas esferas. A primeira esfera, ela é exterior, é essa vida comum que nós levamos, essa vida ainda material, presa à matéria, é a primeira esfera da consciência, ainda imperfeita, com os nossos erros, com as nossas dores, enfim. E a segunda esfera é essa esfera interior, latente, que vai em determinada instante, época da nossa evolução, ela vai aflorar, ela vai abrir essa esfera que está latente no interior de cada um de nós. Então ele coloca, dizendo que essa esfera, ela revela a sede da consciência, a fonte da vida eterna e espiritual e o templo de Deus em nós. Então perceba que está tudo já formado no interior de cada um de nós. Quando sofremos o processo de involução consciencial, condensamos, contraímos, mas esse campo divino, esse templo de Deus em nós, essa fonte da vida espiritual e essa sede da consciência, ela permaneceu intacta no interior do ser. E agora temos que novamente ampliar essa esfera para que possa florescer esse amor divino no nosso interior, no nosso campo de consciência. Então, seguindo, lá nos Salmos, nós vamos encontrar 37. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, entregue a sua trajetória ao Senhor. Porque às vezes tomamos caminhos que ficamos perdidos. Como nos diz Paulo, eu fui para a esquerda, Cristo me jogou para a direita. Eu fui para a direita, Cristo me enviou para a esquerda. Porque ficamos às vezes assim, perdidos nessa caminhada, perdidos nessas trajetórias. E que caminho eu vou tomar na vida? Entrega esse caminho ao Senhor. E temos que confiar nele, sempre. Confiar no alto, na espiritualidade, nos nossos guias, nos nossos mentores. Eles sempre estão nos conduzindo, nos orientando. Nunca estamos sozinhos. Jesus já dizia isso. Nunca estarás sozinho. Estarei convosco até o final dos séculos. Até quanto tempo não será mais tempo. Até quanto matéria e espaço não será mais. E sim a eternidade. E sim a infinitude. Confia que ele agirá. Lá em Mateus capítulo 16, ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, como a esfera que Leon Denis fala, a gente quer salvar a nossa vida material. A gente se apega a essa vida, a essa esfera, esquecendo que temos que entregar, assim como fez Paulo, não sou eu mais que vive em mim, o Cristo. A gente tem que entregar realmente, efetivamente, nossa vida ao Cristo, a Jesus de Nazaré, para que possamos efetivamente encontrar o amor, porque Ele é o amor.
Ele é amor. E há quase 2000 anos, o amor veio à Terra. Então Jesus é a representação máxima desse amor divino. Lá em Provérbios nós vamos encontrar, capítulo 14, que há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, não a morte espiritual, mas essa morte material. Então tomamos caminhos às vezes tortuosos na nossa vida. Poderia seguir caminhos mais retos em direção à casa do Pai. Mas ficamos circulando em círculos, perdidos, até que possamos efetivamente encontrar essa verdade, efetivamente encontrar essa vida, e assim seguir esse caminho que nos leva ao Pai. E Ele vem nos falar: temos que nos curar da nossa cegueira milenar. Então, assim como Paulo, no caminho de Damasco, encontra Jesus, e dali ele fica cego temporariamente, nós também estamos cegos temporariamente. Não conseguimos enxergar esse farol que é Jesus. Nós ficamos cegos temporários. Não conseguimos perceber essa estrela guia, esse modelo. Por isso que fazemos escolhas e trajetórias erradas, caminhos errados. Em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 8, nós vamos encontrar: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então Ele está nos dizendo: pode pedir, meus filhos, pode pedir que você vai encontrar, você vai receber. Pode buscar que você vai encontrar. E pode bater nesta porta que ela se abrirá. Essa porta do reino vai se abrir para todos nós. Porque Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Eu sou a luz da vida. Então lá em João capítulo 14, ele fala: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então perceba que Ele está aí, nos mostrando, nos orientando. Estamos constantemente pedindo ao alto. Mas que possamos pedir para que essa porta se abra. Que possamos pedir para que esse farol se ilumine diante de nós. Que a estrada ascensional à casa do Pai nos torne visível. Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele fala que o primeiro Adão, ele era alma vivente. E o segundo Adão, espírito vivificante. Então perceba que o primeiro Adão, as nossas consciências primordiais, a raça adâmica, ele não podia comer desse fruto. Ele não podia comer desse fruto. Então, nesse momento, ele nega a vontade de Deus. Se volta contra o Pai, contra o Criador. E daí então acontece todo o processo da queda consciencial. Então, comendo desse fruto, alegoria, é claro, né? Uma alegoria bíblica, mas comendo desse fruto, através do seu orgulho e do egoísmo,
ele cria toda a condição material. Já o segundo Adão, que é Jesus, como um retorno daquela alegoria, quando ele se encontra no jardim, perto de ser preso. Então, novamente, Jesus, agora voltado para o Pai, ele vai dizer: Senhor, que faça agora a tua vontade e não mais a minha. Então, esse segundo Adão é esse espírito crístico, integrado com o Pai. O primeiro, as consciências primitivas, que nega o Criador. E agora ele fala: lá eu não poderia comer. E aqui ele fala que eu sou o pão da vida. Lá no Pão Nosso, capítulo 20, nós vamos encontrar o título A Marcha. E lá começa com o Evangelho de Lucas, capítulo 13. Ele fala: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus. Então temos que sempre fazer essa caminhada. Aí o comentário de Emmanuel: importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Então, essa é a consciência que temos que ter agora. Buscamos essa edificação definitiva para as nossas vidas. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É indispensável, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens terrenos. Então, esse é o nosso roteiro espiritual. Esse é o nosso roteiro. Então, esses espíritos que estão à frente vêm trazer essas informações, essas bênçãos espirituais. E lá no Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel coloca no capítulo Posses Definitivas. Começa com o Evangelho de João, onde ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tenham vida, mas a verdadeira vida, a vida espiritual. A verdadeira vida, a vida integrada com o Pai. E lá Emmanuel comenta: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Ou seja, já possuímos esses valores. Não precisamos mais desses valores transitórios, porque ele não vai te levar a esse caminho, a esse lugar. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos. Jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Então precisa mais de um roteiro melhor do que isso? Melhor do que esse?
aí Emmanuel revelando para a gente a nossa caminhada, a nossa trajetória. Se o Cristo ainda está distante, vamos seguir esses espíritos mais próximos de nós. Todos estão próximos de nós, inclusive o Mestre. Nós é que criamos esse afastamento. Inclusive o Pai, nós é que criamos essa distância espiritual, consciencial. Mas Emmanuel vem trazer, nos dá essa informação. Temos que viver essa vida repleta de luz, amor e eternidade. Porque essa vida que nós vivemos agora, ela é passageira. E para finalizar, encontramos lá no livro Quer de Salvação, capítulo 5, Pietro Baldi, onde ele diz: quando falamos de coração aberto e tivermos o ouvido bastante sensibilizado para ouvir a sua voz profunda, ela responde, dizendo coisas maravilhosas, bem diferentes das que dizem os homens. Descortina-se então um novo mundo que a terra não conhece e onde tudo é claro, justo e bom, de uma sabedoria e de uma beleza indescritível. Então esse é o nosso futuro. Esse é o futuro que nos aguarda, dessa beleza indescritível, onde tudo é claro, justo e bom. É isso que nós estamos buscando. E é isso que nós encontraremos no final dessa caminhada. Essa vida plena, essa vida em abundante. Porque chegando lá, a verdade será apresentada. Caminhando com Cristo, lado a lado, encontraremos efetivamente essa verdade para encontrarmos essa vida maior e eterna que nos aguarda. Que Jesus possa sempre nos iluminar, nos guiar, nos orientar na nossa caminhada sensual. Viva Jesus!